Amigos, olá a todos! Hoje vamos falar de um grande acontecimento histórico. Graças ao microbiologista Stefan Leckie, em 21 de abril de 2021, obtivemos uma prova absoluta e inegável de que a virologia não é baseada em métodos científicos. Para vos pôr ao corrente, vou dar algum contexto. Se for um virologista ou uma equipa de virologistas e tiver a tarefa de provar a existência de um vírus e a sua relação causal com a doença, deveria fazer 3 coisas muito simples. 1. Isolar, ou seja, extrair o vírus do paciente doente e purificá-lo de tudo o que é alheio, para obter apenas as partículas virais no tubo de ensaio. 2. Colocar este vírus sob um microscópio, examiná-lo, fotografá-lo e estudá-lo. Sequenciar o seu genoma e determinar as proteínas que ele codifica. 3. Pôr o vírus purificado num hospedeiro experimental e induzir a doença. Se completar com sucesso estas etapas, só assim poderá provar que o vírus existe e causa a doença. Precisamente isto os virologistas chineses deveriam fazer em relação aos primeiros casos em Wuhan antes de afirmarem que as suas condições respiratórias foram causadas por um vírus. As pessoas perguntam-me muitas vezes se o facto de um elevado número de pessoas em Wuhan ter adoecido ao mesmo tempo não prova automaticamente a existência do vírus? Vamos esclarecer uma coisa. O facto de vermos algum número de pessoas a adoecer ao mesmo tempo é uma observação epidemiológica. A epidemiologia não prova a existência de algo e não afirma a causa específica destas condições. As observações epidemiológicas registram o facto de as pessoas terem começado a apresentar sintomas, pelo qual eles fazem observações e apresentam hipóteses que devem ser testadas para compreender a causa destas condições. Os epidemiologistas não estão no trabalho de provar ou afirmar algo. A detecção da causa destas condições é feita após a realização de estudos epidemiológicos, ou seja, após termos percebido que algo está a acontecer e as pessoas estão a começar a apresentar sintomas. Se pensa que o facto de as pessoas terem adoecido ao mesmo tempo prova automaticamente a existência de um vírus, pensa também que o escorbuto é causado por um vírus. Os marinheiros a bordo começaram a desenvolver os mesmos sintomas, simultânea ou sequencialmente, pelo que durante muito tempo se assumiu que o escorbuto era uma doença infecciosa contagiosa e aqueles que ofereciam explicações alternativas foram ridicularizados. O mesmo se aplica à beriberi e pelagra, que se pensava serem doenças infecciosas, mas que na realidade eram o resultado de uma deficiência nutricional. E estes não são os únicos exemplos. Se pensa que o facto de uma doença estar a se propagar e as pessoas noutras regiões começar a mostrar os mesmos sintomas prova automaticamente que um vírus está em causa, então deve pensar que Chernobyl não foi um acidente nuclear mas sim um vírus. Absolutamente qualquer cientista ou médico competente concordaria que as observações epidemiológicas por si só não provam a existência de um vírus. Se trata ou não de um vírus, ainda está por ver. Os investigadores honestos compreendem que tais doenças respiratórias são causadas por vários fatores. Por exemplo, produtos químicos, poluição do ar, estilo de vida tóxico e muitos outros fatores. Existe uma enorme quantidade de literatura científica sobre pneumonia medicamentosa. Mais de 600 medicamentos causam pneumonia. Esta lista inclui muitos medicamentos comuns tais como paracetamol, antibióticos, estatinas e mesmo aspirina. A literatura sobre as causas que levam a doenças respiratórias é numerosa e está em acesso livre nos arquivos e sítios online. Portanto, se o seu objetivo é identificar o fator real que causou a doença de uma pessoa, em vez de apenas impor o que lhe é benéfico, investigará imparcialmente todas as causas possíveis e não se agarrará a algo insustentável. Quando se trata de um vírus, é necessário seguir todos estes passos para ver se é o vírus que causa a doença. Se estes passos foram alguma vez cumpridos, ao longo de toda a história de 1 ano e meio chamada Covid-19? Nem uma única vez. Apesar de existir um grande número de publicações que afirmam na capa que o vírus SARS-CoV-2 foi isolado, nunca este processo ficou concluindo na realidade. Neste vídeo aqui eu expliquei como é feito o processo de isolamento. Veja este vídeo se quiser saber do processo em pormenor. O procedimento de isolamento é muito simples e tem sido aplicado com sucesso em microbiologia durante muito tempo e permite obter partículas purificadas, uma amostra do vírus ou qualquer outra coisa que se queira estudar.
Para o fazer, a secreção mucoide de um paciente é recolhida e passada por filtros especiais para se livrar de todas as moléculas grandes e obter um filtrado de moléculas medidas em nanômetros. Este filtrado é então centrifugado utilizando uma centrifugadora para separar as diferentes moléculas minúsculas que se encontram no filtrado segundo densidade e peso. Formam-se vários grupos do mesmo peso e densidade de moléculas. E se as partículas virais realmente estiverem presentes na expectoração, elas estarão neste grupo. Assim, poderá pipetá-los, examiná-los, estudá-los, identificar o seu genoma, as suas proteínas, e testá-los para a patogenicidade. É assim que se faz o isolamento do vírus. É importante compreender, se não realizar este procedimento e não tiver obtido uma amostra do vírus, outros passos como provar a ligação causal com doença, criar um teste diagnóstico e uma vacina, simplesmente não são possíveis. Como eu disse, e sei que parece inacreditável, mas em virologia este procedimento nunca é feito. Os virologistas são os únicos cientistas no mundo que optaram por não confiar na definição enciclopédica da palavra isolamento, e por isso chamam ao isolamento um procedimento que nada tem a ver com o descrito. Em virologia, isolar um vírus não significa extrair esse vírus do organismo de um paciente doente, mas fazer o que se chama cultivo celular. Eles recolhem a secreção mucoide de um paciente do qual nem sequer pretendem extrair o vírus, assumindo a ideia que o vírus está presente na amostra. Depois juntam-no às células Vero, células renais de macacos e adicionaram antibióticos e antifúngicos. Restringem severamente as células na nutrição para que passam fome, observam então o efeito citopático, a morte celular, e declaram-no como prova da presença e patogenicidade do vírus. No entanto, os antibióticos e antifúngicos que acrescentaram-se às células esfomeadas são potentes cito- e nefrotoxinas. Pergunta-se, o que matou as células, os medicamentos e a fome das células, ou o vírus hipotético? A resposta a esta pergunta poderia ser dada através do procedimento de controlo, quando um virologista tomaria um material não infeccioso, como saliva de uma pessoa saudável ou uma solução estéril, e colocaria as células nas mesmas condições, utilizando os mesmos medicamentos e limitando a nutrição, e mostraria desta forma que as células iriam por fim sobreviver. Assim seria a 100% provado que não foram essas drogas e a fome que causaram a morte celular. Será que alguma das publicações sobre o chamado isolamento do vírus SARS-CoV-2 tinha descrito algo semelhante ao processo de controlo? A resposta a essa pergunta é não. Se alguma vez esse tal procedimento ficou realizado na história da virologia, não, com nenhum dos chamados vírus patogênicos. Para virologistas o isolamento não significa o mesmo que obter uma amostra de vírus, mas sim matar células num tubo de ensaio que não tem nada a ver com o processo de isolamento. Eles nunca procedem aos processos de controlo, que é simplesmente inaceitável na ciência. Processos de controlo nunca são realizados na virologia, porque implicariam resultados que conduziriam à extinção da virologia. Curiosamente, John Enders, o homem que inventou o procedimento fraudulento de matar células que os virologistas chamam de isolamento e utilizam até hoje, tinha realizado, afinal de contas, a tal experiência de controlo que, na altura, não obteve a devida reação e posterior análise. Na sua publicação de 1954 intitulada Propagação em culturas de tecidos celulares de agentes citopatogênicos de doentes com sarampo, na qual descreveu pela primeira vez o seu procedimento e os seus resultados, ele conclui o seguinte: o segundo agente foi obtido a partir de uma cultura não inoculada de células renais de macacos. As alterações citopáticas por ele induzidas nos preparados não curados não podiam ser distinguidas com exatidão dos vírus obtidos de doentes com sarampo. Esta é uma frase muito importante e vou citá-la novamente. O segundo agente foi obtido a partir de uma cultura não inoculada de células renais de macacos. As alterações citopáticas por ele induzidas nos preparados não curados não podiam ser distinguidas com exatidão dos vírus obtidos de doentes com sarampo. Vou esclarecer, os vírus derivados de doentes com sarampo são simplesmente amostras de tecido mucótico colhidas de pessoas doentes. Ainda não é um vírus purificado. Naquele caso, Enders estava a recolher amostras de expectoração de crianças. Ele descreve esta experiência de controlo, prepara uma cultura celular, coloca-a nas mesmas condições com nutrição severamente restrita e adiciona antibióticos tóxicos, mas não utiliza material infeccioso com o alegado vírus das crianças com sarampo. Em vez disto, utiliza apenas amostras celulares do macaco com meio nutriente mínimo e antibióticos. E
obtém resultados, como ele refere, indistinguíveis dos resultados que obteve utilizando amostras com o alegado vírus do sarampo. Isto foi a prova direta de que o efeito citopático não é causado por nenhum vírus, mas sim pelas condições do próprio processo experimental. Acontece que durante a degradação celular, as células libertam um enorme número de diferentes partículas contendo material genético no seu interior. Estas partículas provêm de células desintegradas de rins de macaco, bem como de soro de bezerro fetal, que é adicionado sempre, e da própria expectoração do paciente. Enders também adicionava leite de vaca. Assim, temos muito material variado: células de macaco, expectoração humana, soro de bezerro fetal e leite. Todas estas coisas contêm material genético, pelo que quando se decompõe, todos estes materiais libertam partículas, os tais vesículas extracelulares com ácido nucleico no seu interior. O aparecimento destas partículas é declarado como uma prova de que o vírus se multiplicou. Os cientistas olham para estas partículas num microscópio, escolhem aqueles que mais gostam, fotografam-nas e denominam-no o vírus SARS-CoV-2. Nunca isolam estas partículas, apenas olham para elas no microscópio e fotografam-nas. Não há provas evidentes de que estas partículas sejam qualquer tipo de vírus. Como já disse, poderiam ser os produtos normais de decomposição de todos os materiais envolvidos na experiência. Por exemplo, o chamado vírus SARS-CoV-2 nas fotografias é uma réplica exata de exossomas, partículas produzidas por células de mamíferos que não são patogénicas. Não há absolutamente nenhuma evidência de que o vírus nestas fotos seja um vírus, e não um exossoma. Vejamos o que Enders escreve sobre isto na sua publicação de 1957, intitulada O Vírus do Sarampo, um resumo das experiências relativas ao isolamento, propriedades e comportamento. Ruckel relatou recentemente resultados semelhantes e, além disso, isolou do tecido renal de macaco um agente até agora indistinguível do vírus do sarampo. O problema, porém, é que a origem do agente responsável é desconhecida. Aqui Enders se refere ao facto de que não se sabe se estas partículas citopáticas são vírus ou apenas produtos de decomposição de células mortas, tais como exossomas. Mais ainda, na mesma publicação, citação, existe um risco potencial na utilização de culturas de células primatas para produzir vacinas que contêm vírus atenuado, uma vez que a presença de outros agentes possivelmente latentes nos tecidos primatas não pode ser excluída por qualquer método conhecido. O que é que isso significa? Significa exatamente a mesma coisa que os investigadores contemporâneos escreveram sobre o problema, em 2020. Aqui está uma citação de uma publicação na revista chamada Viruses, de 2020, onde eles observam as vesículas extracelulares em relação ao que eles chamam de HIV, SARS, e vírus da hepatite C. Citação. Atualmente, é praticamente impossível separar as vesículas extracelulares e os vírus utilizando métodos canônicos de isolamento de vesículas, tais como a ultracentrifugação diferencial, porque são frequentemente cogranulados colados em grupo, devido ao seu tamanho semelhante. Para ultrapassar este problema, vários estudos propuseram separar as vesículas extracelulares das partículas virais utilizando as suas taxas diversas de migração num gradiente de densidade ou utilizando a presença de marcadores específicos que distinguem os vírus das vesículas extracelulares. Até à data, porém, não existe nenhum método fiável que possa verdadeiramente garantir uma separação completa. O que esta citação significa é que os chamados vírus e vesículas extracelulares, ou seja, exossomas, são tão idênticos que não há maneira de os distinguir ou mesmo de os separar uns dos outros. É simplesmente impossível. Portanto, qual é a base para afirmar que está a olhar para um vírus e não para exossomas ou outros produtos de decomposição celular após o efeito citopático? Absolutamente nenhuma. Se alguém tivesse um dia realizado as experiências de controlo e isolado estas partículas para provar que são patogénicas, poderíamos dizer que se trata de um vírus, mas até hoje ninguém o fez. Nos anos 50, aquela única experiência de controlo conduzida por Enders ficou negligenciada por todos, incluindo o próprio Enders, e o seu procedimento de cultivo celular tornou-se o procedimento padrão na virologia e a única prova da existência de vírus. Quero chamar a vossa atenção para o facto de que o procedimento de Enders não é uma das formas pelas quais os virologistas provam a existência de um vírus. É a única maneira. Desde então, ninguém realizou quaisquer experiências de controlo e esta fraude científica tem continuado silenciosamente.
Mas agora, isso acabou e estamos à porta de uma verdadeira revolução científica. A 21 de abril de 2021, Stefan Lanka, um microbiologista alemão, fez algo que nenhum cientista tinha feito desde John Enders. Stefan Lanka realizou experiências de controlo. Que resultados que ele obteve? Os mesmos que John Enders. Exatamente o mesmo efeito citopático ocorreu com células que não tiveram material infeccioso agregado, mas foram colocadas nas mesmas condições de inanição e antibióticos tóxicos. Aqui estão as imagens das experiências de controlo que Stefan Lanka realizou. Como se pode ver, são utilizadas aqui 4 linhas de cultivo celular. A primeira linha serve de controlo. As outras 3 são as linhas que participam na experiência. Aqui em cima vemos como eram estas 3 linhas experimentais antes do início da experiência. Como se pode ver, parecem saudáveis. Passemos, portanto, ao grupo de controlo. Diz aqui, controlo número 1. CM é um meio de cultura, o que significa nutrição celular completa, e dose de ABA, o que significa antibióticos, antimicóticos. Aqui utilizam o antifúngico anfotericina. Este medicamento é utilizado em todos os estudos de isolamento SARS-CoV-2. A seguir, diz aqui 1 dia após o stress e 5 dias após o stress. Por stress, entende-se uma alteração no ambiente nutritivo. Como se pode ver, o grupo de controlo número 1, que recebeu uma dieta completa e uma pequena dose de antibióticos desde o primeiro dia, permaneceu saudável até o 5º dia da experiência. Não observamos qualquer efeito citopático ou morte celular. Passemos ao próximo grupo. O que vemos agora é mais próximo àquilo que os virologistas fazem nas suas experiências. Aqui é utilizado um tipo diferente de meio nutriente, DMEM, que representa meio modificado do beco do Eagle. Este meio difere do meio de cultura padrão por ser limitado em nutrientes, e é o mesmo se pusesse as células numa dieta. Foi adicionado 10% de FCS, que é soro fetal de bezerro, para prolongar a vida das células no meio nutritivo restrito. E utilizaram a mesma concentração de anfotericina. Podemos ver que esta alteração no meio nutriente causou uma forte mudança na cultura celular, que é menos saudável do que a primeira. As células perderam a sua forma, não são tão uniformes como na primeira fotografia. Agora, se olharmos para a terceira imagem, vemos o mesmo que os virologistas fazem com as culturas celulares. Aqui reduziram ainda mais a concentração de nutrientes, cerca de metade, e a concentração de soro fetal de bezerro de 10% para 1%. A dose de antibióticos foi aumentada de 1 para 3. Normalmente, os virologistas usam dose dupla ou tripla. Podemos ver claramente como as células são degradadas e destruídas. Eram saudáveis, mas um dia depois de mudar o meio nutriente e de aumentar dose de anfotericina, começaram a morrer, e 5 dias depois vemos o efeito citopático em toda a sua beleza. Todas as alterações aconteceram sem a utilização de qualquer material infeccioso, apenas devido às condições tóxicas em que estas células foram colocadas. Depois, o último grupo foi utilizado para mais experiências, nomeadamente para o isolamento e chamado sequenciamento genómico, durante a qual os virologistas também não fazem experiências de controlo, mas Stefan Lanka fala por eles e mostrará que a partir desta cultura celular, que não tem qualquer vírus, usando seus métodos, é possível sequenciar o genoma do vírus SARS-CoV-2, do vírus ébola, do sarampo e de qualquer vírus que queira. Falarei sobre estas experiências mais tarde quando tiver resultado. Como se pode ver, foi acrescentada uma fonte de ARN a esta cultura celular. Este ARN é derivado de levedura, mas não de levedura comum, mas de uma substância matricial. Porque quando os virologistas adicionaram a expectoração de um paciente à cultura celular, significa que introduzem um número elevado de ácidos nucleicos. Uma substância como expectoração é muito rica em RNA. Assim, com a ajuda do ARN da levedura, Lanka pensou imitar a saliva do paciente, que é rica em tais moléculas.
O ARN derivado da levedura é completamente neutro, não é de forma alguma patogênico, mas aqui pode-se ver que a sua presença causa um efeito citopático ainda maior, embora não tenha nada a ver com nenhum agente patogênico. Amigos, esta experiência refuta toda a teoria sobre a qual a virologia é construída. A teoria de que os vírus existem e causam doenças está agora completamente desmentida. Estas experiências mostram que aquilo a que os virologistas chamam provas da presença de um vírus numa amostra de tecido celular são meramente consequências causadas pelas próprias condições da experiência no laboratório e nunca são causadas pela presença de um vírus. Portanto, vamos resumir. Se o vírus SARS-CoV-2 não existe, como foi agora cientificamente comprovado de forma conclusiva, isso significa que 1. Não existe estrutura isolada para o vírus, e proteína spike não é o que se pensa. Sei que alguém vai perguntar da proteína spike. Se fosse para consultar estes estudos, verá que eles não estão a obter essa proteína do vírus. Estão a receber uma proteína recombinante e é feita no laboratório utilizando sequências genéticas artificiais geradas por computador. Basicamente, spike não é uma proteína derivada de um vírus real. 2. Não existe tal coisa como um genoma viral. O chamado genoma do vírus SARS-CoV-2 é uma criação inteiramente artificial gerada por computador que nada tem a ver com experiências de controle reais, o que as subsequentes experiências irão demonstrar a toda a gente. 3. Não há estirpes virais. 4. Não podem ser criados testes de diagnóstico ou vacinas. Mais uma vez, o teste PCR, vacinas vectoriais e mRNA baseiam-se numa sequência genética completamente virtual que não tem nada a ver com nada real. 5. Não há forma de provar a relação de causa e efeito da doença com vírus que não existe. 6. Todas as chamadas medidas tomadas pelo governo para conter o vírus não se baseiam na ciência e toda a fábula do Covid-19 é apenas necessária para o controle social e para preparar as pessoas para uma ditadura. Amigos, como disse anteriormente, estamos na origem da verdadeira revolução científica e médica. Peço a cada um de vocês que distribuam este vídeo onde quer que possam, pois só assim poderemos tornar esta revolução uma realidade. O trabalho científico de Stefan Lanka de que vos falei hoje nunca será permitido para publicação em nenhuma revista científica. Esta informação será suprimida na maior medida possível. Por conseguinte, é dever de todos nós divulgar esta informação. Só desta forma ganhará publicidade suficiente para afetar o vetor da nossa história.